Olá, paz do Senhor Jesus. Quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Louvado seja o nome de Jesus. Que palavra, né? Paulo faz uma colocação maravilhosa nesses versículos, de 6 ao versículo 8, no capítulo 1 de Gálatas, falando sobre, aleluia, como ele ficou admirado, né? Maravilhado, de quão depressa a pessoa passou, da graça do Espírito Santo para outro ensinamento, né? O Espírito Santo conduziu a Cristo e de repente ele passa daquele ensinamento para outro ensinamento. Porque Paulo tinha ensinado sobre a graça, que a salvação é pela graça, que significa a palavra graça é favor imerecido, que a salvação não é pelas obras do homem, mas pela graça de Deus, não é pelas obras da lei, mas pela fé no Senhor Jesus. Glória a Deus. E de repente havia pessoas que traziam outro evangelho, que pregava de outra forma, fora da graça. E aí ele continua. Aleluia. O evangelho é o poder de Deus, salvação para aquele que crê. E aí quando ele finaliza aqui no versículo 8, mas ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, nos traga outro evangelho, que seja anátema, quer dizer, condenado eternamente. Anátema, condenado eternamente. Irmãos, já é mais que a hora de falarmos a verdade, como sempre foi no princípio. Esse negócio de estar pregando para as pessoas, fingindo, não estou dizendo que os pregadores pregam fingindo, mas de que não está vendo, fazendo que não está vendo o erro, de que as pessoas estão, aleluia, passos largos, indo para o inferno, é muito sério. Porque existem muitas seitas com o nome de igreja. E eu já vi até ministério com o nome de igreja que é salva e não é. Por quê? Porque o evangelho se destaca claramente, é na fé do Senhor Jesus. A salvação é na fé do Senhor Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz, não tem outro evangelho. E aí Paulo diz, se nós, ou até um anjo, se nós mesmos, quer dizer, se desviasse, levasse outro evangelho, não era para eles acreditarem. E se viesse um anjo, então eu já vi seitas aí, que as pessoas congregam lá como fosse salvo e falam o nome de Jesus, mas é seita, porque traz outro evangelho, traz uma revelação que o anjo deu fora do evangelho de Jesus. É mentira, é maldito tanto quem segue como quem ensina as pessoas a seguirem. É mais que na hora, irmão, de ensinarmos a verdade às pessoas, como no começo. Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Não existe salvação sem um sacrifício na cruz, sem um sacrifício feito na cruz. Então, se existe alguma coisa disfarçada de religião, de caminho bom, e nega a salvação através de Jesus, ou atribui a salvação através de reverência a ídolos, ou a práticas a Cristo, duvidando da divindade de Jesus, dizendo que Jesus era uma criatura, não crendo no que João diz, na promessa que Deus fez, aleluia, a Adão lá, que ia levantar o Salvador, e ele próprio se encarnou, porque em João revela essa palavra, entendeu? Deus se fez carne. Então não existe outro evangelho. Se levarem a você um evangelho dizendo que o Senhor enviou um anjo e trouxe outro evangelho, desconsidere, não receba nem em sua casa. E se vai na sua casa e finge, crê em Jesus, mas não crê na divindade dele, e chama o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade,
de força ativa de Deus, despreze esses pregadores, essas doutrinas erradas. Desculpe, eu estou com um pouco de coriza hoje. Entendeu? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. É por isso que o mundo está como está. Porque as pessoas não estão abraçando o Evangelho como ele é, que salva, que livra. E o que acontece, as consequências? Pessoas estão se desviando porque estão seguindo ensinamento falso, ou permanecendo no erro, que também é a mesma coisa, está desviado porque está longe da verdade. E existem pessoas que estão morrendo sem aceitar Jesus Cristo por causa essa confusão de ensinamento que tem aí, essa mistura. Então leia a Bíblia. Pegue a Bíblia Sagrada e não outros livros, Bíblia Sagrada, a tradução certa, e vai lendo e vai se fortalecendo na palavra de Deus para que não seja enganado por vários ventos de doutrina e não esteja você se esforçando em favor de algo que não vai lhe salvar e que é mentiroso, que é falso. O Evangelho, ele prega que Jesus salva, o verdadeiro Evangelho, Jesus prepara e leva para o céu. E também que Jesus batiza no Espírito Santo, que ele não é uma força ativa, é o próprio Deus Espírito Santo, amém? Está lá em Atos capítulo 12. Então vamos andar e prosseguir na presença de Deus em novidade, dentro da palavra de Deus. Então que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, no livro de todo falso ensinamento, no nome de Jesus. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Glória a Deus. Shalom, Adonai.